Muito boa tarde. Entre o pequeno príncipe e o grande príncipe, estamos no nosso encontro. Entre o pequeno príncipe e o grande príncipe, encontro número 4. Já fizemos um painel geral, já falamos sobre a introdução, já falamos sobre o capítulo 1 e hoje vamos ao capítulo 2. O tema hoje é solidão. Um dos temas mais importantes para a alma humana. Solidão. Quem será que sente solidão? Quem será que é mais só? Aquele que nunca teve uma experiência afetiva ou aquele que teve e se afastou? Sente-se mais só quem tem uma família grande, quem convive com muitas pessoas ou quem mora sozinho, convive com poucas pessoas? O que você acha? Aparentemente, solidão é uma questão essencial, fundamental ao ser. Todo aquele que quiser tocar, quiser expandir-se, quiser mergulhar na sua autotransformação, precisa tocar nessa experiência. É uma experiência tão importante, tão visceral, a vivência da solidão, que como contrapartida, a humanidade criou um mito. Um mito romântico. O mito romântico é muito poderoso e mais poderoso ainda porque é desconhecido. A doença mais poderosa na sua vida será aquela que você não perceber. Um vício, o alcoolismo, por exemplo, manda na vida de uma pessoa que não se reconhecer alcoólatra. A pessoa começa a cura, começa a controlar o seu vício quando reconhece que o possui. O mito do romantismo foi criado pela mente humana, pela humanidade, exatamente em contraponto à vivência da solidão. Ele é tão importante que é o logotipo mais usado do planeta. Mais que o símbolo de qualquer religião, no Ocidente, mais que o símbolo da cruz, mais que o símbolo da estrela de Davi, mais que qualquer outra coisa, mais do que Coca-Cola, McDonald's, o logotipo mais conhecido, o desenho que expressa uma ideia mais usado por toda parte é o coração. O que o coração fala? O coração são duas metades iguais que se completam num órgão absolutamente visceral, num órgão absolutamente essencial, no próprio símbolo da vida. Não importa para onde tem avançado a medicina, o que está no coração, que está na mente das pessoas, é que morte é quando o coração para de bater. Sente a vida do seu filho lá pelo 4º mês, o pai e a mãe, que no exame de ultrassom ouve o coração da filha ou do filho. Poderoso mito, vem de cadernos, peças íntimas, campanhas políticas, tudo tem um coração. Música, arte de todo tipo,
decoração. Jogadores de futebol, por toda parte que se vá, lá está o mito romântico. E o que diz o mito romântico? Diz que nós somos metades ambulantes. Metades ambulantes. Antiquíssimo é o símbolo, é a ideia, é o mito de que em alguma parte do universo a nossa metade nos espera, nos aguarda. Que, portanto, para sermos felizes, precisamos encontrar a outra metade. Fala-se da tampa para a panela, da outra metade da laranja. Os mais antigos tratavam seus amores, seus cônjuges, como a minha cara metade. Olha que simbólico, olha que forte isso. Minha cara metade. É muito forte o mito romântico. Faz com que uma grande parte da humanidade que vive sozinho, que não tem um cônjuge, se sinta um deficiente social. Uma outra parte enorme da humanidade que tem um cônjuge, mas que não sente que foi completado, que foi trazida a felicidade por seu cônjuge, como é a promessa do mito romântico. Lá está a princesa no alto da torre, presa, acenando com um lenço grande na janela, e passa o cavaleiro, que enfrenta 1000 perigos até conseguir chegar no alto da torre e libertar a sua donzela, a sua cara metade, com a qual será e serão felizes para sempre. Como é forte isso e como gera frustrações. Claro que quando esperamos, quando temos a certeza de que alguém nos trará felicidade, ela escapa das nossas mãos. E pior, claro que quando colocamos a nossa felicidade na mão dos outros, nos condenamos à infelicidade. Porque é óbvio que a ninguém podemos delegar a tarefa de conquistar a felicidade, que é exclusivamente individual. Seu marido lhe faz feliz? Foi a dinâmica proposta por um animador num encontro de casais. A enorme frase desafiava a todos na plateia. E então foi solicitado que cada esposa ali presente respondesse a pergunta: seu marido lhe faz feliz? E é claro que todas responderam que sim, como previsto. E é claro que todas passaram a elogiar, umas mais do que as outras, os seus maridos, como previsto. Era uma estratégia para cima, para colocar todas as pessoas num cenário paradisíaco. Mas naquele dia, quando chegou na vez da chata, sempre existe alguém chato. E essa mulher falou que o seu marido não a fazia feliz, causando um silêncio e uma estupefação geral, e as pessoas começaram a olhar para o marido daquela, entre aspas, chata, imaginando, supondo as mais variadas situações. Percebendo isso, a mulher
apressou-se a esclarecer: o meu marido não me faz feliz porque a tarefa de me fazer feliz é exclusivamente minha. Acabando com a dinâmica, acabando com o delírio, acabando com aquele falso paraíso que tinha sido criado. Nós também precisamos dessa chatice, dessa lucidez. Quebrar esse mito romântico que faz com que aqueles que permaneçam solteiros sejam deficientes, que faz com que aqueles que estão casados e que não receberam a felicidade embrulhada para presente do seu cônjuge também se sintam deficientes sociais, e faz com que uma parte remanescente, ou uma parte incluindo esses grupos, vivam fantasias, personagens sociais de homens e mulheres perfeitamente românticos, perfeitamente encaixados numa felicidade sem fim. Precisamos quebrar esse falso paraíso e entendermos, discutirmos, estudarmos a realidade da solidão. No capítulo 2 de O Pequeno Príncipe, esse capítulo nós vamos estudar em 2 vezes, nesse encontro e no domingo que vem, mas o primeiro capítulo é extremamente interessante para estudarmos a solidão. E ele diz assim: vivi, portanto, só, sem alguém com quem pudesse realmente conversar, até o dia em que uma pane obrigou-me a fazer um pouso de emergência no deserto do Saara. Há cerca de 6 anos. Alguma coisa se quebrara no motor e, como eu não tinha comigo nem mecânico nem passageiros, preparei-me para executar sozinho aquele difícil conserto. Era para mim questão de vida ou morte, para nós também. A água que eu tinha para beber só dava para 8 dias. Ele tinha urgência em nós também. Estamos também diante de um difícil conserto, de uma difícil reprogramação emocional. Você está pronto para isso? Essa é a proposta do capítulo de hoje de O Pequeno Príncipe, lido à luz do Evangelho, lido à luz da psicologia, lido à luz de nós mesmos. Vamos então a 2 contextos importantes. O primeiro é o contexto do capítulo 1. No último parágrafo do capítulo 1, quer dizer, no capítulo 1 todo, o autor de Pequeno Príncipe lembrava de sua infância, de um fato muito importante da sua infância, que foi o seu sonho de ser desenhista, de ser um pintor, e que começou com um desenho de uma cobra que tinha comido uma jiboia, que tinha comido um elefante, que era fininha na cauda, quadrada, grande no meio e fininha na cabeça, fazendo com que todos aqueles para quem ele apresentou aquele desenho, lá em criança, vissem no desenho um chapéu. Ninguém compreendeu o desenho dele, e ele viveu essa frustração, esse vazio, expresso no conselho das pessoas: esqueça o desenho, se dedique para português, matemática, ciências. De forma que, pela vida toda, diz Antoine de Saint-Exupéry,
o autor de O Pequeno Príncipe a seguinte frase, o último parágrafo do capítulo 1. Quando encontrava uma pessoa que me parecia um pouco esclarecida, fazia experiência do meu desenho, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era, na verdade, uma pessoa inteligente. Mas a resposta era sempre a mesma: é um chapéu. Então eu não falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Colocava-me no seu nível. Falava de bridge, de golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande com quem eu estava falando ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. E ele começa o parágrafo inicial do capítulo 2 dizendo isso: vivi, portanto, só, sem alguém com quem pudesse realmente conversar. A todos com quem ele conversava, ninguém compreendia a criança. Todos, pessoas grandes, como ele explicou antes, tinham sido crianças, mas esqueceram que foram crianças. E não conseguiam enxergar a jiboia com um elefante dentro. E ele viveu só, sem ter alguém com quem realmente pudesse conversar. Até o dia que uma pane obrigou-o a fazer um pouso de emergência no deserto de Saara. Veja só o deserto, o maior deserto da terra, o imenso deserto, sem uma árvore por toda parte que a vista alcança, é um símbolo eloquente da solidão. Podemos dizer, numa interpretação desse início do capítulo 2, que todo o contexto do livro O Pequeno Príncipe se dá nesse fato gerador, nesse fato inicial. O motor se quebrara. O avião daquele aviador quebrou em pleno deserto. Algo precisa se quebrar em nós também, para nós vivermos a integralidade da nossa solidão. Não podemos continuar disfarçando. Uma comida não fica saborosa porque adicionamos ketchup, mostarda, maionese, como o mito da fast food nos vende. Para sabermos o que estamos comendo, precisamos saborear a alimentação em si. Sem esses aditivos, viver a solidão, sem esses aditivos que dizem irão vencer a solidão. Como beber junto, ouvir músicas, fazer sexo, estar em grupos de amigos, em grupos de crentes, em grupos de casar-se. Há uma série de mitos, exemplarmente o mito romântico, que promete vencer a solidão. Deixando de lado a mostarda, o ketchup, a maionese, precisamos saborear a solidão, cair no nosso deserto, sabendo que é preciso fazer um grande e difícil concerto, com urgência. Que símbolo fabuloso, saboroso, não é? Saboreemos então. Porque foi lá,
Nesse contexto que começou o livro O Pequeno Príncipe. Ele diz no segundo parágrafo: na primeira noite adormeci sobre a areia, a quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada. Solidão. Estava mais isolado que um náufrago num bote perdido no meio do oceano. Solidão. Imaginem qual foi a minha surpresa quando, ao amanhecer, uma vozinha estranha me acordou e dizia: por favor, desenha-me um carneiro. De onde vinha aquela criança? Quem era aquela criança? O que ela simbolizava? Aquele piloto, como vimos, já vinha rememorando, reavivando a sua criança interior. Aquela desenhista que teve como sua primeira obra uma jiboia que comeu um elefante. Uma obra completamente incompreendida que marcou a alma daquela criança por toda a sua idade adulta. Por toda a idade adulta, aquela criança estava lá, magoada, reprimida, sozinha. O que fazer com essa criança? O aviador não sabia, mas foi nesse estado de alma que o seu avião caiu e ele mergulhou na sua solidão. Poderia sim ter carregado essa criança solitária por toda a vida. Alguns de nós estão assim. Mas a vida trouxe para ele um mergulho na solidão. E quando ele mergulhou na sua solidão, foi acordado por uma criança. Vivermos sonhando, vivermos dormindo, vivermos numa ilusão é a nossa realidade, apresentada, por exemplo, no hinduísmo, que chama a pseudo-realidade em que vivemos de Maya, uma grande ilusão. Apontada no filme Matrix, a realidade como uma grande ilusão. Apontado pela filosofia, a aparência do que nós vivemos como uma grande ilusão. Saboroso percebermos que vivemos na ilusão da solidão e na ilusão das soluções da solidão. Mergulhado na experiência e na vivência da solidão, como convida o livro todos nós a fazermos. Lembremos que o ato gerador de toda a missão de Jesus foi uma experiência no deserto, onde ele foi sozinho e encontrou também um ser misterioso, porque ele estava sozinho e encontrou um outro ser. Era o demônio que vinha testá-lo. Aqui foi uma criança que acordou Antoine, acordou o piloto, com a frase simbólica deste encontro e dos próximos que teremos: desenha-me um carneiro. Em primeiro lugar, desenha-me. Ao contrário de todos os outros, de todas as pessoas grandes que tinham falado para ele: esquece o desenhista. A criança pediu: desenha-me. E desenha-me tem um duplo sentido, sobre o qual precisaremos nos debruçar muitas vezes.
Desenha-me um carneiro, pode ser, desenhe para mim um carneiro. Mas também pode ser, faça um desenho de mim como um carneiro. Dá-me a forma de um carneiro, desenha-me um carneiro. Faz de mim um carneiro. Saboroso esse duplo sentido. Precisamos saboreá-lo todo. Esse foi o encontro que Jesus teve no deserto, o grande príncipe teve no deserto. E esse foi o encontro que Antoine teve no deserto com o pequeno príncipe. Vejam vocês que os dois livros, Evangelho e Pequeno Príncipe, têm como momento fundante, momento fundamental, um encontro no deserto. Como a nos ensinar, como a pedir que nos entreguemos, que nos aprofundemos, que nos interiorizemos, que mergulhemos na solidão. Porque é na solidão que nós nos encontraremos. Porque solidão não é ter ou não ter pessoas à nossa volta. Solidão é um estado de alma. Solidão é um estado de alma. Tendo ou não tendo alguém ao nosso lado, se não estivermos integrados em nós, seremos solitários. E a integração em nós é o resgate da nossa criança sozinha. Que no livro, que no deserto, que na nossa solidão, emerge do fundo de nós para dizer: desenha-me um carneiro. É muito lindo isso, é muito prazeroso trabalhar com todos esses símbolos, você não acha? Saímos desse encontro de hoje com essa firme vontade de parar de fugir da solidão, de estudarmos a solidão, sabedores que o grande caminho da emancipação espiritual é o autoconhecimento, como disse Sócrates, como disse Jesus, como disse o Espírito da Verdade para Allan Kardec, na questão 919. Autoconhecimento é fundamental. E para nos autoconhecer não podemos cair no distracionismo, na distração, na traição da vida que o mundo nos traz. Não venceremos a solidão com nenhuma das ilusões que o mundo nos traz. Precisamos mergulhar na solidão para nos encontrar, porque só aquele que se encontra vencerá a solidão. Fabulosa a receita, fabulosa a figura, fabulosos os símbolos. Vamos nos próximos encontros continuar a trabalhar a tomar esse remédio, a assimilar essa lição, ouvindo a nossa criança, o pequeno príncipe, pedir: desenha-me um carneiro. Porque o grande príncipe Jesus disse: somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Não é à toa que o pequeno príncipe, quando encontra Antoine, fala para ele: desenha-me um carneiro, faz de mim, desperta dentro de mim, amolda-me, refaz-me como um carneiro.
Assim como o grande príncipe pediu para nós nos redesenharmos um carneiro, para nós nos fazermos como crianças, o pequeno príncipe também pede. Somente aqueles que forem como crianças, somente aquelas crianças que se puserem a caminho de se redesenharem como o Cordeiro, Jesus, o Cordeiro de Deus, se encontrarão, se integrarão, se transformarão e vencerão, finalmente, a solidão. Muito bom. Que esse recado, que esse impulso, que esse estímulo a reconhecermos a nossa criança interior, a acolhermos a nossa criança interior e ouvirmos o seu pedido, a caminho de Jesus, a caminho da descoberta do amor, seja ouvido por toda a humanidade. Sim, por todos os cristãos, mas por toda a humanidade. Que, premidos por essa solidão que nos oprime, sejamos impulsionados à grande religação de tudo, ao grande encontro que é propiciado por quem se integra dentro de si com a sua criança e com seus adultos, como nós veremos nos próximos encontros. Muita paz e muito bem para toda a humanidade. E agora vamos saudar então nossos amigos, nossos colegas de classe, nesse fabuloso encontro. Para mim tem sido muito bom. Se você gostou, fico muito feliz. Se você gostou, compartilhe, multiplique, espalhe o vírus do ser criança novamente, do encontrarmos-nos como crianças novamente, do acolhermos-nos e do multiplicarmos-nos como crianças, brincando, sorrindo, leves, curiosas e disponíveis à transformação para o amor. Renata Maria Silva, Bárbara Frias. Ela diz que as crianças felizes sabem brincar sozinhas. Precisamos reparar isso, porque com medo da solidão cometemos muitos erros. Muito legal, Bárbara. Luciana Atena, ou Atena. Angélica Sayonara falou que a criança interior dela ficou saliente. Isso é muito bom. Ela precisa tomar de novo as nossas vidas, a nossa criança interior. Sayonara. Muito legal. Noêmia Félix. Fernando Tippelman Roxo, que saúda por nos encontrarmos nessas sábias palavras. Muito bom. Suzana Sasaki, nossa companheira de cursos lá no Semente de Luz, no Aprendizes do Evangelho, todas as quintas-feiras, 19h30 às 21h, estamos lá. Você é nosso convidado também, lá na João Ramalho 158 em São Vicente. Venha conosco. Andréa Salvatore e Rosa Nepomuceno. Fazemos então esse pedido para o caso de você estar se encontrando, se estimulando, acordando a sua criança interior aqui também. Compartilhe, multiplique, acorde outras crianças, chame seus amigos para brincarmos juntos. Muito feliz, muito bom.
ótimo final de domingo para vocês. Estaremos durante a semana toda às 18 horas no Oração Ação, estudando a vida, estudando a nós, nos estimulando a prática do bem a partir de O Livro dos Espíritos, um livro também fabuloso. Venha conosco. Durante a semana e domingo, 17h30, continuaremos as nossas reflexões saborosas e nutritivas. Um grande abraço e até a próxima!